Olá, meus caros. Olá. Vamos começar um novo encontro do projeto da Editora Juspodium, Estude com o Autor. Nós vamos sequenciar nossa análise do meu Manual de Direito Constitucional. Na semana passada, no dia 7 de abril, nós começamos com o capítulo de número 1, tratando então do tema Teoria da Constituição. Hoje, dia 14 de abril, nós damos sequência a esse projeto magnífico que a editora criou e eu lhe convido para estudar comigo o capítulo 2 dessa obra. O capítulo 2 faz referência e é intitulado Poder Constituinte Originário. É desse capítulo, então, que nós juntos vamos tratar nesse encontro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos seguir nesse nosso diálogo tão interessante sobre a obra Manual de Direito Constitucional. Bom, eu começo então com uma informação que eu creio ser muito importante para lhe preparar para o estudo desse capítulo, que é a seguinte. Assim como o capítulo anterior, o nosso capítulo 2 também é eminentemente teremos muitos conceitos, muitas classificações e pouquíssimos com problema de conexão. Vamos entrar de novo? Tô com um probleminha de conexão. Não, já deu certo, pronto. Enfim, achei que eu ia ter que recomeçar, mas a conexão da internet foi restabelecida aqui bem rapidamente. Então, seguindo, nós estamos num capítulo que é eminentemente doutrinário, que significa que teremos muitos conceitos, muitas classificações a serem memorizadas, quase nenhum artigo da Constituição a ser lido, quase nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal a ser memorizada, a ser reconhecida. Você já sabe, porque comentamos isso na live da semana passada sobre o capítulo 1º, quais são as vantagens, quais são os benefícios de estarmos diante de um capítulo que pode ser assim considerado, eminentemente doutrinário, e quais são as desvantagens desse cenário. Relembrando, o benefício central é você poder estudar o tema, montar um excelente material de revisão e o assunto não se tornar obsoleto ou ultrapassado. Afinal de contas, nós não teremos inovações legislativas ou jurisprudenciais que exijam de você acompanhamento. O tema é doutrinário. Então, o que nós teremos aqui nesse capítulo é que memorizar conceitos, memorizar classificações, esse vai ser o ponto central quando você estiver estudando o poder constituinte originário. Pois bem, eu separei alguns pontos teóricos importantes para mencionar e lhe pedi ênfase na leitura desse capítulo, que é um capítulo enxuto. Eu estava olhando aqui no livro, o capítulo Poder Constituinte Originário começa aqui na página 132, vai até a página 212. Isso dá 80 páginas. Então é um capítulo enxuto, um tema curto de ser estudado e que, claro, se vier cobrado em seu edital, exige muito de você, especialmente nesses pontos teóricos que eu vou mostrar. Vamos lá, primeira coisa, por que poder constituinte? Esse termo constituinte quer revelar toda a potência criativa e criadora do poder que será responsável pela criação do ponto de vista jurídico daquele Estado. Então, toda vez que o poder constituinte originário trabalha, é porque nós estamos diante da formação, da criação de um novo Estado do ponto de vista jurídico. Então, essa é a primeira informação. Estamos a tratar de um poder constituinte. Você vai reparar que ao final deste capítulo, nós falamos dos poderes constituídos, que são meras criaturas. Constituídos porque foram criados, porque não passam de um reflexo pálido daquilo que um dia foi o poder constituinte originário e toda a sua potência, toda a sua força criadora, tá? Então, muita atenção nos termos que são usados no capítulo. Não é por acaso que falamos poder constituinte, criador, potência criativa, força que vai recriar o Estado do ponto de vista jurídico. E mais ao final do capítulo tratamos dos poderes constituídos, porque são criaturas, poderes que foram criados pelo PCO. Então, o primeiro aspecto teórico que eu chamo sua atenção é esse, a nomenclatura que a gente usa ao longo desse capítulo. O segundo é referente à existência do poder originário. É preciso que você se lembre que o poder originário existe desde sempre. Por quê? Em toda a formação de qualquer comunidade ou sociedade, mesmo as mais arcaicas, nós já tínhamos poder originário, porque as pessoas já tinham a noção de que deveriam criar regras que estabelecessem como o poder seria exercido, como se daria a sucessão do poder no caso de aquele governante faltar.
Regras precisavam ser estabelecidas para a estruturação da sociedade. Então, lembre-se disso, que é algo que a gente destaca aqui no capítulo 2 do livro. O poder originário sempre existiu, mesmo na formação das comunidades, das sociedades mais arcaicas. Sempre tivemos poder originário. O detalhe é que a teorização do poder originário veio bem depois, num momento histórico que coincide com a deflagração da Revolução Francesa. Então, eis um detalhe importante desse capítulo que eu destaco aqui bastante. É algo que aparece aqui para você bem no primeiro item, tá? A ideia de que o poder originário sempre existiu, porque sempre as comunidades, ao se formarem, precisavam do estabelecimento dessas regras, para poderem se reconhecer. Nós somos nós e eles são os outros. Então, para isso, o poder originário estava presente. Mas a realidade dele, então, precede a própria teorização, porque a teorização é subsequente. A teorização só vem depois. Quando? A teorização, ela aparece quando o abade Emmanuel Sieyès escreve um panfleto incendiário, que inclusive foi um dos estopins da Revolução Francesa, intitulado O que é o Terceiro Estado. Então, eis uma parte teórica importante aqui, que eu dou bastante destaque no capítulo 2 e que é um ponto alto aqui do seu estudo. Você se lembrar quem é o teórico do poder originário. É o abade Joseph Emmanuel Sieyès. O abade Sieyès, que publicou esse panfleto incendiário, O que é o Terceiro Estado. É o responsável, então, pela teorização, ainda que um pouco tardia, do que é o poder originário. Vivíamos um momento histórico em que a burguesia, que era o terceiro estado, contribuía sobremaneira para que os bens fossem produzidos, né, para a riqueza ser gerada naquele estado, mas de outro lado estava completamente alijada do processo político. Então, Sieyès tenciona trazer, né, para o exercício daquele governo, tenciona trazer a burguesia, para que ela tenha também voz. Dizem, inclusive, que Sieyès foi motivado por questões pessoais ao elaborar essa teorização do que seria o terceiro estado, né? Dando, então, existência agora teórica para o poder originário. Motivos pessoais porque ele era cônego. E apesar de ser cônego, ele não conseguia seguir ascendendo na carreira eclesiástica porque ele não tinha ascendência nobre. Então dizem que foi por uma questão pessoal, particular, que ele também encabeçou, do ponto de vista teórico, esse movimento. Pois bem, um ponto interessante aqui também, que se destaca bastante nas provas em geral, refere-se à titularidade do poder originário, que hoje nós sabemos pertencer ao povo. Poder originário é poder do povo. No entanto, quando a teorização foi feita, ali no final do século XVIII, não é, com a deflagração da Revolução Francesa, Sieyès considerou como titular do poder originário a nação. Então, em prova, cuidado com esse ponto. Primeiro porque o examinador pode trocar o teórico, não é? Ao invés de apontar o Sieyès, apontar outro autor interessante que construiu algum outro instituto ou teorização absolutamente relevante para o direito constitucional, mas que não se liga ao poder originário. Então estamos falando do Sieyès e, na sequência, lhe peço cuidado, porque quando ele pensou na teorização desse poder, entregou a titularização para a nação, tá? Para a nação e não para o povo. É uma leitura mais moderna que fazemos hoje, que entende que titular do poder originário é o povo, tá certo? Bom, outro ponto que eu separei aqui para discutir com você é referente à natureza do poder originário. Se ele é um poder jurídico, um poder de direito, ou se ele é um poder de fato, um poder político. Tudo isso depende da concepção de direito que você adota para explicar as coisas. Digamos que se tivéssemos uma final de Copa do Mundo da filosofia do direito, o embate se daria entre os jusnaturalistas e os juspositivistas. E aqui, claro, não poderia ser diferente. Há uma disputa relativa à natureza do poder originário entre essas duas correntes. Então, eu lhe mostro no livro qual é a opção que o direito contemporâneo faz, a de entender, pela leitura juspositivista do ordenamento, que o poder originário é um poder de direito, é um poder de fato, não sendo um poder de direito, não tem natureza jurídica, tem natureza o quê? Política. E a explicação não é difícil de compreender, porque entenda, pela concepção positivista, só existe direito quando existe Estado.
O direito depende do Estado para existir. E quem funda o Estado? A Constituição. E quem cria a Constituição? O poder originário. Então, o poder originário precede a existência da própria Constituição e, consequentemente, a existência do Estado. Por isso, não existe natureza jurídica para um poder que se apresenta antes do Estado surgir, ou seja, antes do direito aparecer. Em razão, então, do trabalho do poder originário, daquilo que ele faz e da importância que ele tem no ordenamento, a melhor leitura que se faz hoje sobre sua natureza é essa. É baseada na concepção positivista. É a ideia, então, de que o poder originário é um poder de fato. A natureza dele é política, ele não tem natureza jurídica porque ele não se liga a ordenamento jurídico algum. É um poder, então, que nasce como fruto das forças sociais que geram esse que a gente chama de momento constituinte, o momento de aquele país se dar, não é, uma nova Constituição. Então não é um poder de direito, é um poder de fato. E a teoria, a concepção positivista explica isso. Porque perceba, é só você na linha do tempo entender o funcionamento das coisas. O poder originário atua, cria a Constituição. Quando a Constituição aparece, o Estado surge, porque não existe Estado sem Constituição. A Constituição tem essa característica de absoluta importância e essencialidade. Não existe Estado sem Constituição, tá? Bom, a partir do momento então que a Constituição é apresentada, o Estado surge e aí o direito começa. Por isso, então, o poder originário não tem natureza jurídica, tá? Agora, outro detalhe. Várias classificações são feitas sobre o poder originário, né? No livro, você deve ter reparado, se pôde fazer a leitura desse capítulo 2, que eu trago duas classificações que eu considero absolutamente relevantes para o seu estudo. Uma central é referente ao momento da manifestação do poder originário. Por quê? O poder originário pode ser, quanto ao momento de manifestação, de dois tipos. Primeiro tipo, fundacional, também chamado de histórico, que é quando ele surge e apresenta aquela primeira Constituição que vai fundar o Estado Nacional. É quando ele aparece e cria o Estado, juridicamente falando, pela primeira vez. Então, o poder originário, do ponto de vista fundacional ou histórico, ele só se manifesta uma única vez no país, porque é quando o Estado surge, quando o Estado aparece. Eis, então, esse primeiro momento, não é? Enfim, o poder originário foi fundacional ou histórico, no caso brasileiro, quando criou a Constituição de 1824, que foi a Constituição que fundou, do ponto de vista jurídico, o Estado Nacional Brasileiro, não é? Agora, existem países que só têm essa única manifestação do poder originário. Quanto ao momento de manifestação, ele só é histórico ou fundacional porque o país tem a primeira Constituição e unicamente ela, que é o que aconteceu com os Estados Unidos da América, que até hoje possuem a Constituição, fruto das revoluções liberais do final do século XVIII, que é aquela de 1787, a primeira Constituição escrita da história. Mais de 200 anos depois, eles ainda estão com esse documento. Então, ali naquele país, nos Estados Unidos da América, o poder originário só foi fundacional ou histórico porque eles têm aquele único documento. De outro lado, em vários e múltiplos outros países, nós temos diversos momentos constituintes, né? Eis então um ponto que recebe bastante destaque e atenção no nosso livro. A lembrança de que o poder originário no Brasil já se manifestou de modo pós-fundacional ou revolucionário em muitas outras oportunidades, não é? Lembremos que tivemos manifestação do poder originário pós-fundacional ou revolucionário na Constituição de 1891, na Constituição de 34, na Constituição de 37, na Constituição de 46, na Constituição de 67, na emenda número 1 de 69, que é, sem dúvida, manifestação de poder originário, e na atual Constituição, que é a Constituição de 88. Então, em todos esses momentos, tivemos manifestação do poder originário pós-fundacional, também chamado de revolucionário, tá? Então, esse outro tópico teórico que eu reputo que é muito importante no nosso material. Enfim, sobre então essa primeira parte do capítulo 2, que é sobre o poder constituinte originário, esses foram os 5 pontos teóricos que eu elenquei aqui como sendo os mais importantes. Vamos relembrar todos eles na ordem aqui que eu listei. Olha só, primeiro eu lhe pedi atenção com relação ao termo
constituinte e ao termo constituído, para designarmos o que é poder originário e o que é poder derivado de segundo grau. Então, constituinte é um termo que a gente usa para designar o poder que cria a Constituição, essa potência, essa força criadora que dá vida jurídica a um novo Estado. Por outro lado, usamos os termos constituídos para os poderes derivados que virão a seguir na segunda parte do capítulo, e eu já na sequência vou comentá-los. Segundo ponto é referente à existência. O poder originário sempre existiu. Desde a formação das comunidades mais arcaicas, havia ali a necessidade de a estrutura social ser conformada. O poder originário já estava ali presente. O detalhe é que a teorização dele veio depois. Esse foi o ponto 3. Lembre-se, Abade Emmanuel Joseph CAS, obra O que é o Terceiro Estado, titularidade do poder originário nesse momento, nação. Titularidade do poder originário hoje, de forma contemporânea, povo. O quarto ponto foi referente à natureza do poder originário, que sabemos é um poder de fato, não tem natureza jurídica porque ele precede o Estado, já que ele é responsável, pela criação jurídica do Estado. E por fim, no item 5, nós vimos que com relação às múltiplas classificações feitas, a mais exigida de você é aquela referente ao momento da manifestação do poder. No Brasil tivemos, claro, o poder originário fundacional em 1824, nossa primeira Constituição histórica, nos dizeres de Kelsen, é aquela que funda o Estado nacional, e depois vários outros momentos constituintes com manifestação do poder originário pós-fundacional ou revolucionário. Essa, então, é a primeira parte do capítulo 2. É sobre o poder originário, é eminentemente doutrinária, repleta de conceitos e classificações. Vale a pena estudá-la com um material revisional sendo construído de maneira muito robusta. Afinal de contas, esse é um tema que não vai ser desatualizado. Esse é um tema que você vai estudar, vai aprender, vai lembrar quais são as classificações e vai ter sempre um excelente desempenho sobre esse assunto quando você for testado sobre ele. Depois surge a segunda parte do capítulo. E aí, apesar de ser um capítulo enxuto, com só 80 páginas, ele tem uma segunda parte muito relevante que mescla aspectos doutrinários, teóricos, mas também estudo de certos dispositivos constitucionais importantes e algumas decisões relevantes do STF. Essa segunda parte é referente aos poderes derivados, que são poderes constituídos, poderes de segundo grau, poderes que são absolutamente condicionados, que estão subordinados àquilo que o poder originário delimita, que são poderes, portanto, limitados. Essas características todas são associadas aos poderes constituídos, derivados, que são poderes de segundo grau, tá? Pois bem, essa segunda parte, então, do capítulo vai exigir de você, primeiro, a leitura de alguns dispositivos constitucionais que eu considero centrais. O artigo 60, por óbvio, que é aquele responsável por trazer o procedimento de reforma da nossa Constituição. Então, esse é o dispositivo-chave desse capítulo. Se tem um artigo a ser considerado aqui absolutamente essencial, esse artigo é o artigo 60, tá? Porque ele é que vai reger todo o processo de alteração da nossa Constituição. Lembrando que esse processo é absolutamente mais solene, complexo e dificultoso do que aquele previsto para a feitura de leis ordinárias e complementares. E isso é assim por conta de algo que você estudou no capítulo 1, que foi comentado na live da semana passada. A circunstância de quanto à estabilidade, nossa Constituição ser de que tipo? Ser rígida. Muito bem. Aliás, um detalhe aqui, uma explicação que eu acho que tem bastante pertinência para quem está acompanhando essa aula ao vivo. Quando você se submete a um determinado edital e vai estudá-lo, como por exemplo o edital recente da Polícia Civil do Paraná, você pode notar, e isso aconteceu para a prova de delegado, que às vezes o examinador exige, dentro do tema Teoria da Constituição, que foi objeto da nossa última live, classificações específicas. Ali naquele edital ele pediu classificação quanto ao conteúdo, material ou formal, e pediu mais uma, que agora eu não me recordo qual é. Mas enfim, pediu 2 únicas classificações. O que eu quero lhe dizer com isso? Que em outros pontos do edital, apesar dele não ter tornado isso claro, ele exige mais classificações. Então, por exemplo, ele cobra o processo legislativo e cobra a reforma da Constituição, o que significa então que conhecer a classificação quanto à estabilidade, conhecer a rigidez constitucional é importante também para esse estudo, tá? Então fique sempre muito atento e estude para sobrar um pouco. Se houver dúvida se aquele tema pode ou não ser exigido, abrace esse assunto, tá? Então, continuando. A parte 2 desse capítulo 2 é referente aos poderes derivados e então eu trato de poderes que são subordinados, limitados, de segundo grau e que têm atividades específicas a serem cumpridas.
Uma delas que está sendo comentada agora é a reforma. O artigo central para o estudo da reforma é o artigo 60. Existem artigos periféricos que precisam ser associados a esse. Então aqui no livro eu lhe mostro que o artigo 57 vai ser um artigo de leitura essencial, também o artigo 3º do ADCT. Então tem 3 dispositivos constitucionais importantes. O 60, que foi eleito aqui como o artigo central dessa segunda parte, o artigo 57 também da Constituição e o artigo 3º do ADCT, tá? Por que o artigo 3º do ADCT? Porque ele trata do procedimento de revisão, tá? Que já não pode mais ser invocado, já que a revisão foi utilizada. E aí isso me dá aqui o mote para eu tratar de mais um ponto teórico que está bem ao final desse capítulo. Aliás, é o último item do capítulo e tem 10.3.2, desculpa, não é 10 mesmo. E tem 10.3.2 que fala da mutação constitucional. Nessa segunda parte, eu reputo que o conceito de mutação constitucional é importantíssimo. E para você entendê-lo, me acompanhe. Nossa Constituição pode ser alterada. Já sabemos isso desde o capítulo 1, Teoria da Constituição. O processo de alteração formal da Constituição, que vai atingir o texto dela, é um processo solene, complexo, dificultoso, devido à rigidez, o que sabemos também desde o capítulo passado. Esse capítulo traz o que de novidade? Ele lhe explica qual é o procedimento. Ele lhe diz, eis o artigo 60, eis o procedimento descrito. E note, ele é realmente muito mais difícil de ser efetivado do que o processo legislativo ordinário. Então você lê o artigo 60 já com essa noção de que tem que comparar com algo que será estudado mais adiante, referente ao processo legislativo. Ali você nota a solenidade daquele procedimento. Pois bem, esse então é um primeiro mecanismo para alterarmos o texto da Constituição. É um mecanismo formal de mudança da Constituição. Outro mecanismo formal de alteração do texto constitucional que já tivemos, mas que hoje não está mais, já que hoje não está mais à disposição, à nossa disposição, é o procedimento revisional do artigo 3º do ADCT, tá? Pois bem, esse procedimento revisional já foi utilizado. Podíamos fazer a revisão após 5 anos da entrada em vigor da nossa Constituição, ou seja, a partir de 5 de outubro de 1993, o procedimento revisional poderia ser invocado de forma absolutamente precipitada. Convocamos a revisão no dia 7 de outubro de 93. A comissão se reuniu nessa data, passou 237 dias estruturada para nos ofertar, ao final deste período, míseras 6 emendas revisionais. Procedimento absolutamente mais simples. Sessão unicameral no Congresso, ao contrário da sessão bicameral para feitura de emenda, maioria de aprovação, maioria absoluta, ao contrário da maioria de aprovação de uma emenda constitucional, 2 turnos em cada casa e 3/5 dos votos. Então, o procedimento de feitura de uma emenda revisional era absolutamente mais simples. E durante esses 237 dias que a comissão revisional ficou organizada, ela conseguiu confeccionar 6 únicas e míseras emendas revisionais, grande parte delas absolutamente inútil, tá? Então o procedimento revisional já está esgotado. É uma norma que você no capítulo 1, quando estudou a aplicabilidade das normas constitucionais, aprendeu que está com a eficácia exaurida, com a aplicabilidade esgotada, porque já realizamos os efeitos daquele dispositivo. Já então trabalhamos aquele assunto, não é? Enfim, fechamos esse tópico, agora eu chego onde eu quero, na mutação constitucional. Mutação constitucional é um procedimento que também vai alterar o texto constitucional. Só que não, desculpe, também vai alterar a Constituição, mas não o texto constitucional. Vai alterar a Constituição, mas não vai mexer no texto. O texto permanecerá íntegro, o texto permanecerá intacto, mas eu vou mexer na interpretação que eu faço daquele texto. Eu vou promover, por meio da mutação constitucional, uma renovação daquele dispositivo por via interpretativa. A norma que está subjacente ao texto, a norma que eu extraio quando eu interpreto o texto, ela vai ser alterada. Então, eis o procedimento da mutação constitucional, um procedimento que segue ao nosso dispor, que muda a Constituição, mas que não mexe no texto dela. O texto permanece intacto. E o procedimento da mutação é, então, muito interessante porque permite que uma Constituição plástica como a nossa vá absorvendo as mudanças da dinâmica social
e vá melhor se adequando àquilo que a sociedade nos apresenta. Então hoje nós temos só 2 mecanismos de mudança da Constituição que são citados na parte 2 desse capítulo. O procedimento de feitura de emenda, que segue à nossa disposição, sujeito, claro, a uma série de limitações impostas pelo poder originário, limitações que são de ordem formal, circunstancial, material, mas não temporal. Não existe limitação temporal ao poder de emenda para a Constituição. Além desse procedimento de emenda, que é um procedimento formal que vai atingir o texto, temos um outro procedimento que permite a alteração da Constituição, mas dessa vez sem mexer no texto, que é obra do poder difuso, que é o procedimento de mutação constitucional. E por fim, em terceiro lugar, já tivemos um outro procedimento de alteração formal do texto, que não está mais à nossa disposição, que era o procedimento revisional. As emendas revisionais já foram feitas. As emendas revisionais foram poucas. Não tem, na sua grande maioria, utilidade imensa. Mas, enfim, já nos foram entregues. Tá bem? Enfim, e é assim que o capítulo se encerra, trabalhando essas limitações. Minhas recomendações centrais aqui para você. Primeira coisa, compare o procedimento de emenda com o procedimento revisional. Um é permanente, o outro é temporário. Um exige votação em sessão bicameral, emenda, né? O outro exigiu sessão unicameral. Um exige 2 turnos em cada casa e maioria de 3/5, o outro exigiu simplesmente maioria absoluta. Enfim, compare essas duas possibilidades, esses 2 mecanismos de alteração formal do texto constitucional e os compare com a mutação constitucional. E lembre-se de uma discussão sobre a mutação constitucional que está muito presente hoje, que é referente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de que houve mutação constitucional na leitura que a Corte faz do inciso 10 do artigo 52, que estabelece que seria então competência do Senado Federal sustar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Supremo na via difusa para que esses efeitos fossem expandidos erga omnes. O Supremo entendeu que esse dispositivo sofreu uma mutação constitucional, o que significa então que esse dispositivo constitucional hoje é interpretado de uma forma diferente. Hoje o artigo 52, inciso 10 é lido, em razão da mutação constitucional por ele sofrida, no sentido de que cabe ao próprio Supremo Tribunal Federal prolatar uma decisão que analisa a constitucionalidade da questão de forma mais ampla. Mas, de outro lado, caberia ainda um papel ao Senado. Qual? O de dar publicidade a essa decisão. Então, fica aqui a minha recomendação para que você reconheça esse dispositivo como um exemplo de mutação, tá? Pois bem, para fechar, ainda na segunda parte do capítulo 2, além do poder reformador, nós temos também comentários sobre o poder decorrente, que é um poder importantíssimo numa federação. Como estamos em uma federação, quando a Constituição Federal cai e uma nova Constituição Federal vai nos ser apresentada, como num efeito dominó, caem todas as constituições estaduais. E elas então precisam ser refeitas. Por isso então o poder originário criou o poder derivado decorrente. Entregue às Assembleias Legislativas dos Estados, esse poder é o responsável pela feitura das constituições estaduais. Você devia ler nesse ponto o artigo 11 do ADCT que está aqui assinalado no livro. E mais, o livro tem um tópico específico aqui de discussão aqui no item 10.2.1. No item 10.2.1 tem a discussão sobre onde eu identifico o poder decorrente nas unidades federativas. Eu identifico o poder decorrente. Primeiro, em âmbito estadual, as Assembleias Legislativas fizeram jus a esse poder decorrente. E depois eu identifico o poder decorrente em âmbito distrital. Porque, apesar do DF ter lei orgânica, ela tem status de Constituição estadual. E mais, em âmbito municipal, e aí está um ponto doutrinário bastante interessante, porque fruto ainda hoje de uma divergência séria, ali em âmbito municipal não teríamos poder decorrente, é a opinião que com a doutrina majoritária eu defendo no livro. Então dê bastante ênfase à leitura desse tópico também. Em âmbito municipal não haveria poder decorrente, porque o município ele já seria a entidade local, então ele já seria o terceiro nível na federação. Eu tenho poder originário, criando a Constituição Federal, poder decorrente, que é um poder de segundo grau em âmbito estadual. Se eu tivesse poder decorrente em âmbito municipal, eu teria um poder que decorre ou que deriva do decorrente, que já é o derivado. Então, ali eu traço para você os argumentos para que, como conclusão, não possamos reconhecer poder decorrente em âmbito municipal. Tá bem? Enfim, eis então o nosso capítulo 2. Se você já fez a leitura dele, eu fico muito feliz.
e espero que eu tenha conseguido nesse encontro repassar com você alguns aspectos que eram centrais, segundo a leitura que eu faço, desse capítulo de 80 páginas. Se você ainda não fez a leitura, aproveite para poder estruturá-la, use essa semana para estudar o capítulo 2 e as dúvidas você vai mandar para o seguinte e-mail: estude com a Natália. Natália tem TH. Estude com a Natália, @editorajuspodium.com.br. Quando a live da próxima semana começar, eu vou responder algumas dúvidas inicialmente. Antes de eu iniciar, então, o estudo do capítulo 3, na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, às 12 horas, eu vou já ter checado esse e-mail e trarei, portanto, para resposta algumas dúvidas eventuais que vocês tenham enviado para o e-mail estudecomanatalia@editorajuspodium.com.br. E eu vou me despedir agora desse nosso encontro, não vou me atrasar como aconteceu na primeira semana, né? E, enfim, você vê também que eu já usei o celular na vertical, como vocês pediram. Estamos quase 100% perfeitos aqui nesse encontro. E, portanto, eu vou me despedir de vocês todos, agradecendo a participação e lembrando que eu vou liberar nos stories aqui do meu Instagram, de novo o cupom de desconto, que vai ser válido por pouquíssimo tempo novamente, porque esse cupom é destinado para quem está acompanhando as lives, acompanhando essa aula e tem interesse em continuar estudando comigo esse manual. Nós ainda estamos no capítulo 2, então você ainda pode seguir conosco aqui. Já vou liberar esse cupom, tá? Eu não desativei os comentários hoje, vamos desativar futuramente. Quero só deixar aqui um abraço a todos que apareceram aqui. Por curiosidade, acabei de ver o meu amigo, o professor Márcio Alberto. Obrigado pela presença. E agradeço também os comentários todos. Geisa, minha amiga, também está aqui. Um beijo especial para ela. Janine também, um beijo. E vocês todos que não puderam acompanhar a live desde o início, ela estará disponível lá no Instagram da Editora Juspodium, tá? Convidem os amigos para esse projeto, que é o Estude com o Autor. Convide os amigos para poderem estudar comigo Direito Constitucional e as outras disciplinas com os meus amigos da editora. Tá bem? Para quem está perguntando o tema da próxima live, é o capítulo 3. E o capítulo 3 é Direito Intertemporal. A gente vai conversar sobre desconstitucionalização, recepção material de normas constitucionais, sobre teoria da recepção e outros pontos que são relevantes e que estão postos ali. Então, um grande beijo para vocês todos. Obrigado pela presença, obrigado pelas mensagens aqui, as carinhosas. E, enfim, na próxima semana estamos juntos de novo. Valeu!